Seja bem-vindo ao Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast direto do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025, sempre com temas muito interessantes para a área da construção civil, nesta que é uma feira incrível, muitas novidades para você e, claro, a gente trazendo aqui informações também de importância. E hoje nós vamos falar sobre a escolha de materiais de construção, que ela é fundamental para o futuro da construção descarbonizada. Você já deve ter ouvido falar nesse tema. E se não ouviu ainda, hoje você vai ouvir, porque hoje nós vamos discutir a importância da transparência e da sustentabilidade na seleção desses materiais. Com dois especialistas aqui, a gente tem o prazer de receber os arquitetos Sami Meira e também o Felipe Boni, especialistas em materiais sustentáveis e construção descarbonizada. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, um prazer. Muito bom tê-los aqui. Vocês são de Curitiba? Exatamente. Muito bom, sejam bem-vindos. E a pergunta para os dois aqui para a gente começar, né? Qual o impacto ambiental dos materiais de construção convencionais, como cimento, aço e concreto? E quais as principais fontes de emissão de carbono na produção e no transporte desses materiais? Olha, nós temos aqui um número global, né, que é relacionado a esses 3 itens. Digamos assim, esses 3 itens são os vilões da construção civil ainda, nesse sentido. Nosso impacto geral, global, em termos de emissões gerais da construção civil, desse setor industrial, a gente está chegando perto de 40% das emissões globais. Então, nós estamos aí no top 5 das indústrias mais poluidoras, sempre entre ali terceiro, quarto item, pensando globalmente. Quando a gente está falando do cimento, do aço e do concreto, a gente já está falando aí de perto de 15% desses 40% que a gente está falando. Então, é um peso considerável e um dos itens que a gente tem que endereçar com urgência, porque eles estão em todos os lugares do mundo e são a base da construção civil brasileira também, né? E concreto é 8%. Só o concreto é 8%. Só o concreto é 8%. Fora o uso da água também do concreto, que é bem extensivo. Por ano, se você imaginar, 16 quilômetros quadrados por ano que é utilizado de água para a fabricação do concreto no mundo. Puxa vida. Então é bastante informação. Quando a gente pensa nessa dimensão, né, 16 por 16, você andando 16. É bastante coisa, né? E realmente, tema super importante aqui para a gente ouvir e refletir sobre ele. E aqui, mais uma pergunta para vocês. Como é que a análise do ciclo de vida dos materiais, né, ACV, pode auxiliar na escolha de materiais mais sustentáveis e com menor impacto ambiental para a gente começar a reverter esses números? Perfeito. Pensando na reversão desses números, uma coisa é conhecer mais materiais. E para a gente conhecer mais materiais, a gente tem que ter essa transparência, que é saber exatamente qual é o impacto desse material, como a gente está falando aqui, né, mais intimamente do concreto aqui, do aço, é uma forma da gente entender exatamente aonde está, qual que é o pedaço desse material ou daquele material que de fato é mais poluente ou menos poluente, como que a gente pode substituir, quais são as substituições, sabe aquela questão meio Bela Gil? Essa parede de concreto poderia ser uma parede que não seja de concreto, começar com essas substituições. É quase meio tabela nutricional ali. Exatamente. Você vai no nutricionista e ela fala, substitui isso por isso aqui que é melhor para a tua vida. Exato. E quando a gente tem a análise de ciclo de vida, a gente consegue entender esses números. Porque para a gente substituir, primeiro eu tenho que saber o que eu estou substituindo e com o quê, e se esse impacto de fato vai fazer diferença ou não. Então, quando você faz uma análise de ciclo de vida, ele vai fazer aquele raio-x do produto, ele vai trazer a tabela nutricional do produto, e ali a gente vai ter informações relacionadas a esse impacto e o que a gente pode melhorar. E o que eu gosto da análise de ciclo de vida é que ela traz informações essenciais do portão para dentro e do portão para fora da fábrica, porque ali a fábrica pega um raio-x e fala, olha, gente,
isso aqui está pegando para a gente, isso aqui está pegando. De repente, a gente pode substituir esse combustível nesse forno aqui por, sei lá, uma biomassa, alguma coisa que eu saio de algo tão poluente e vou para alguma coisa menos. Olha, a gente está usando muita água nesse processo, vamos reduzir aqui um pouco. Então, essas informações, elas são valiosas para o processo se enxergar e entender aonde está o seu maior impacto e trabalhar consideravelmente em cima desse impacto. E do portão para fora, as pessoas vão começar a entender melhor sobre esse produto e até valorizar, porque às vezes elas não sabem o esforço que todo mundo fez do portão para dentro para um produto melhor chegar. Sim, exatamente. Eu vou só citar um exemplo, não sei se encaixaria também, não vou citar especificamente o produto, até por uma questão de privacidade da empresa que citou isso, mas eles tinham a intenção de retirar um produto que, digamos, estava sendo descartado para fazer um reaproveitamento dele. Mas eles chegaram à conclusão que o transporte para ir buscar e voltar, a emissão de gases que ia ter no transporte não compensaria fazer. É mais ou menos isso, Sam? Perfeito, exatamente. É você ter esse olhar clínico para entender se essa ação faz sentido. Porque às vezes na teoria parece legal. Na prática já não fica tão legal. É metrificar para buscar a melhor estratégia, porque às vezes a estratégia para uma indústria não é melhor para outra, para uma situação... Às vezes a mesma indústria em locais diferentes vão ter outras estratégias. Mas uma coisa que eu acho que é importante dizer sobre o concreto, que o nosso objetivo não é vilanizar o concreto, longe disso. Mas a gente precisa entender que sustentabilidade é um tema evolutivo. Sim. O que é sustentabilidade, eu brinco, né, que nos anos 40 ali... A União Soviética fazia muitas obras de concreto ali, né? As Stalinkas, as Khrushchevskas lá. E o objetivo era, né, abrigar as pessoas. O lado social estava apitando porque, basicamente, né, os nazistas destruíram tudo. Então, precisava, né, agilizar esse processo. Então, o concreto foi fundamental para que a gente tenha as habitações como a gente tem hoje. E ainda hoje é muito importante. Mas a gente precisa evoluir, né, achar novas formas. Então, e a indústria do concreto está muito bem documentada. A gente tem muita documentação de como é o concreto. Já as outras indústrias que têm uma alta capacidade de se demonstrar sustentáveis e chegar, né, em menor pegada de carbono e tudo, não estão fazendo o trabalho que deveriam estar fazendo. E eles precisam demonstrar isso para que tenha uma competitividade também nesse aspecto. Sim, até de forma técnica, entender essas substituições, quando que a gente pode substituir e variar essa matriz de materiais que a gente está usando na construção civil. Não existe, primeiro, para ser sustentável, a gente tem que ter essa variedade. Porque quando a gente começa a falar que isso aqui é a solução tamanho único, todo mundo pode usar esse tamanho, o que vai funcionar... Não é assim, né? Um material que é mais responsível no sul, aqui no nosso clima do sul, nosso clima do sul falando de Curitiba, né? E não é legal no Nordeste, por exemplo. De repente, no Nordeste a gente precisa de outro material. E é essa variante que a análise de ciclo de vida permite a gente entender todos esses impactos, onde ele é mais bem-vindo. Se a gente for avaliar, né, até como o Felipe estava falando, até o termo sustentabilidade vem numa crescente, né? Ele não teve presente o tempo todo no nosso dia a dia. Ele vem ganhando holofotes e atenção especial de um tempo para cá, né? Então é normal essa evolução na forma de pensar, né, Felipe? Exato, porque, como eu estava falando, né, é uma evolução. A gente tem... que é sustentável hoje, amanhã a gente vai ter novos materiais, o micélio está vindo aí, está vindo, né, o hempcrete também, que é aquele concreto de cânhamo, que é super interessante, que daqui a pouco vai ter normas brasileiras que vão permitir o uso desse material, que tem uma capacidade extraordinária de resistência ao fogo, acústica, sequestra carbono, né, mas tem muito caminho para a gente ver, porque o problema que a gente vê hoje no mercado é assim, tem a norma, tem a edificação verde, tem a sustentabilidade e tem a regeneração. É possível você fazer uma obra que regenera ao seu redor. E a gente fala de sustentabilidade, mas muitas vezes nem cumprindo a norma. Então, lá embaixo, sabe? Então... falta um pedaço ali. Por isso que metrificar é o caminho, né? Agora, aproveitando esse gancho aqui, eu queria que vocês falassem sobre quais os materiais de construção mais sustentáveis, né? E com menor
pegada de carbono que podem substituir os materiais convencionais hoje. Tem alguns exemplos, o Felipe já até citou alguns, né? O Hempcrete, ele tem essa capacidade, né, extraordinária, porque ele tem uma resistência à compressão muito boa, né? Como eu falei, conforto térmico, acústico, sequestrar o carbono. Tem o micélio, né, que é uma tecnologia que está crescendo cada vez mais, mas a gente estava até conversando num escritório bem grande aí, que o pessoal quer aplicar. Eles querem aplicar esses materiais, só que eles têm problema de falta de demonstração clara. É um material sustentável, mas ele vai durar? Ele vai ficar bem na obra? Ele não vai gerar problema para mim depois? Né? Então tem tudo isso, né? Às vezes você vai ver um material lá super bacana, você vai ver a forma que é fabricada, você tem até medo de colocar na tua obra. Então tem isso também, né? Tem uma questão cultural aí que precisa ser vencida. Exato. Também, né? Exatamente, vencer a questão cultural de que a gente pode variar essa matriz e também preparar mais as pessoas para que elas consigam utilizar esses materiais com o desempenho técnico que eles possuem, porque muito do que acontece, às vezes, é uma aplicabilidade convencional para um material inovador e aí ele não usa o potencial daquele material. Sim. Também. Então, para te responder direto agora, qual é o material mais sustentável? Ela é uma equação. Como eu falei, a gente tem que entender a regionalidade, o clima. O clima vai determinar esse material que é mais responsivo para a tua região. A gente tem que pensar na extração desse material. A gente fala, Felipe, a gente sempre usa esse exemplo do bambu. Bambu, se você falar, todo mundo vai falar, é o mais sustentável, cresce super rápido e tudo, super desempenho estrutural maravilhoso, mas aqui no Brasil a gente não tem uma indústria grande do bambu, temos uma indústria menor que não atenderia se a gente fosse usar tudo. Se ele vem de outros lugares, ele já vem com uma pegada de carbono, e a gente sabe se ele foi extraído com uma mão de obra escrava, se ele não foi. Aí já perde a questão da sustentabilidade. É a questão do portão para dentro, né? A avaliação. E não tem produto sustentável sem empresa sustentável, né? Porque esse exemplo do bambu é muito claro. É um produto rapidamente renovável, né? Que a gente chama, assim como o linóleo também. Esses materiais naturais têm uma tendência a serem mais sustentáveis, né? Mas se você tem uma empresa que não lida bem ali internamente, a gente vai ter, né, vai estar ferindo alguns valores aí bem importantes. E é isso que a gente está tentando trazer, essa jornada das empresas de entender os seus pontos que eles precisam preencher, ajustar, para que eles possam caminhar de uma forma mais tranquila e assim... que não tem que retroceder, sabe? Porque às vezes você evolui uma coisa e daí você esquece aquilo ou se perde no meio do caminho, porque empresas são grandes, tem pessoas e pessoas, mas se existe um caminho mais sólido seguindo sem perder esses buracos, a gente consegue continuar perseguindo e evoluindo, né? Nesse caminho que a gente precisa chegar. Como é que vocês entendem, por exemplo, a questão dos materiais recicláveis e renováveis? Eles têm também podem ter essa função também nesse processo de descarbonização da construção civil também? Como é que vocês enxergam Sim. isso para a redução desse consumo de recursos naturais? Perfeito. 63%, de uma forma geral, média, 63% do impacto de um material está lá na extração e no transporte até ele chegar na fábrica. Já foi feito. Antes de chegar no processo, a gente já tem um impacto de mais de 60% do material nessa questão. Então, a gente cuidar muito dessa extração, de diminuir, de poupar os nossos recursos, é importantíssimo. É o ponto principal. Exatamente. Então, essa circularidade dos materiais, onde um material descartado vira matéria-prima para outro, a colaboração entre indústrias, porque às vezes o rejeito de uma indústria é matéria-prima para outra. Importante pra outra. Então, a gente começar a olhar o material, o fim do ciclo de vida do material, como um reaproveitamento. Então, quando a gente está falando sobre alguns materiais não serem reaproveitados no seu fim de ciclo de vida, talvez eles não deveriam mais existir. Se a gente não consegue dar um destino decente para esse material, se ele não volta para o ciclo biológico com um impacto menor, ou se ele não tem uma aplicação no ciclo técnico, né, que ele possa servir para uma indústria novamente,
a gente já começa a perder o propósito porque ele tem ele é cumulativo daí no meio ambiente com problemas que podem ser toxicidade do nosso solo, ficar aí para sempre, né, contaminando os lençóis freáticos, a toxicidade de acabamentos de certos materiais. Então a gente tem que começar a pensar na saúde, né, do que a gente está deixando para o planeta. Tem uma questão importante também que quando a gente fala de descarbonização, a gente fala de carbono incorporado e carbono operacional. Então, o incorporado é o que a gente está usando para criar a obra, né? As paredes, o piso, o teto, etc. E aí o operacional é como essa obra vai performar ao longo do tempo. Então, o consumo de energia, iluminação natural, se vai ter, né, mais iluminação natural, mais artificial. E aí você pode estar usando um produto reutilizado com a melhor das intenções, mas na fachada errada, onde você vai bloquear a iluminação, você vai usar mais iluminação artificial, então você vai ter uma pegada de carbono devido ao uso da iluminação artificial que você vai precisar. Então, é toda uma equação e é isso que a gente fala, os arquitetos precisam ter o domínio dessa área do projeto, de aprender a simular, a entender os seus resultados de impacto de iluminação, de consumo de energia, de conforto. Você consegue medir hoje, através de simulação, a porcentagem de conforto que as pessoas vão ter ao longo do ano. Estou chegando a 70%, e para eu chegar a 80%, o que eu preciso fazer? Sem gastar ar-condicionado. Dá para trabalhar. Então, com simulações você descobre as estratégias. Dá para puxar uma parede para cá, dá para melhorar a composição dessa parede, dá para mudar a composição do vidro, mudar a forma da edificação, né? Principalmente a forma vai mudar muito, orientação, quantidade de janela. Então, tudo isso faz parte da equação também. Não é só o material, né? É a aplicação da forma e do material ao mesmo tempo. E para isso é necessário uma transparência da cadeia de produção, para que tenha uma rastreabilidade aí de todo o processo, né, para que possa existir uma análise, buscar inovação, tecnologia, conhecimento, cumprimento de normas, para que a gente comece a fazer essa virada de jogo também, não é? Exatamente. Culturalmente, a gente não tem isso à nossa disposição. Hoje, se a gente vai buscar um banco de dados de transparência de materiais numa região da Europa, numa região dos Estados Unidos, eu vou conseguir mais de 8.000 materiais da construção civil catalogados com declaração ambiental de produto. Aqui no Brasil, a gente conta menos de 50 produtos aí que estão com esse tipo de transparência, esse nível de documentação, né, que a gente está falando aí. Então, é uma questão de abrir um pouco os olhos para essa necessidade de se ter mais dados para que a sustentabilidade seja contabilizada, sobre essa descarbonização, ter um número de fato e a gente conseguir chegar nesse item. Hoje a transparência vem antes da palavra sustentabilidade, né? Como eu vou falar de sustentabilidade se eu não sei nem o que está acontecendo aqui, né? Eu sei se esse produto tem mais ou menos sódio ou mais ou menos açúcar, né? Então, o que a indústria alimentícia evoluiu para nos trazer de informação e aí a decisão fica com quem vai especificar, eu vejo que a construção civil ela tem que evoluir nesse sentido para que nós tenhamos uma maior educação e liberdade para especificar esses materiais e advogar por esse ou por aquele material, por aquela indústria, para que isso seja, de fato, números e não eu sou sustentável porque a minha mãe disse que eu sou. E você sabe que você usou esse exemplo do ramo de alimentação, né? E realmente a gente percebe uma mudança muito grande, né? Inclusive, alguns itens de um tempo para cá vêm com uma identificação bem grande, né? Alta concentração de sódio, alta concentração de açúcar, tal, né? E isso, ao mesmo tempo que nos assusta, né? Que gera um alerta no consumidor final. E automaticamente vai gerar uma movimentação da indústria para... Eles precisam tirar aquilo dali, eles precisam... Olha, isso daí vai impactar nos números, nos estatísticos dele. Olha, o pessoal está consumindo menos depois que a gente colocou o selo-lá. O que nós vamos fazer para melhorar isso aqui? É um processo, uma cadeia natural de reação, não é isso, Felipe? Colocaram um grandão na embalagem, né? Uhum. Para ficar pesado ali, né? Quase que igual verso de cigarro, né? Aí tem gente que mesmo assim não respeita, né? Infelizmente a pessoa fala, não, eu não quero isso aí é muito feio, me dá outra embalagem, né?
Eu não fumo tal, mas eu acho, sei lá, cada um sabe o que faz. Mas é um caminho a gente percorrer, né? Como vocês falaram, na construção civil, tem muitas empresas que estão procurando, né, tentar reaproveitar, inclusive, a embalagem, né? É um dos elementos, né, que é descartado e estão dando outra utilidade. Você vê que tem uma movimentação, mas a gente tem muito a crescer ainda, né? Vocês acham que isso é muito mais um movimento da indústria a partir dela esse princípio? Ou você acha que é uma questão de política governamental que os órgãos reguladores aí precisam bater mais forte em cima dessas questões? Eu acho que é um conjunto. No sentido da legislação, é aquela coisa que aperta e você vai ter que fazer e não tem muito diferencial hoje nesse sentido. Mas o que eu penso é que ela tem que ser uma roda virtuosa. As pessoas têm que conhecer para exigir da indústria que elas vão consumir, elas querem saber. A indústria tem que ter essa proatividade de fornecer, de fazer essa extra, né, milhagem aí para que a gente tenha uma maior vantagem ou veja maior vantagem de especificar esse ou aquele produto, criar diferenciais e que possam realmente impactar as pessoas que estão consumindo isso. E a legislação ela tem que embasar aquele que não está tão tão disposto assim a contribuir com o nosso planeta. Então, eu acredito que é uma equação de 3 elementos e que se os 3 estiverem bem engajados, a gente consegue fazer isso sem dor para todo mundo. Eu acho que isso acaba trazendo um ciclo mais virtuoso, onde todo mundo sai ganhando aí nesse caso. As certificações têm um papel importante nesse processo? Elas têm um papel importante, mas eu acho que elas são uma faca de 2 gumes também, em alguns aspectos, porque se você analisar as certificações, grande parte delas são feitas por empresas Fortune 500, por exemplo, né, que são as empresas que estão mais ligadas ao mercado financeiro, mas as obras, 85% das obras do Brasil são feitas sem arquiteto e engenheiro. E essa é a grande massa, né? Então, o nosso trabalho a gente, né, entrou muito por essa área de certificações. Eu comecei no mercado imobiliário, trabalhei com certificação LEED. Eu acho que teve um papel super importante, ainda tem, de puxar algumas questões interessantes sobre qualidade da edificação, mas a grande parte das obras, elas não vão ter nunca uma certificação. Como é que a gente consegue agir de forma verdadeira, onde realmente a gente vai gerar um impacto e não ser algo que é excludente, né? Porque daí, se você certifica, você está socialmente se colocando diferente do resto. E às vezes uma obra certificada não é tão grandes coisas assim, sabe? Porque pensa assim, ó, uma obra certificada a nível base, só localizar bem essa obra, você já ganha bastante pontuação. Quem tem dinheiro para localizar uma obra, né, em uma boa localização, então já fica mais fácil, né? Então tem toda essa questão. Ao mesmo tempo é merecido, porque já tem uma conectividade com ônibus, etc., que diminui a pegada de carbono das pessoas que estão indo naquela edificação. Mas ao mesmo tempo, né, não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? Então... As certificações, elas trazem um papel de criar uma rota. Ela cria uma rota, ela introduz o tema, ela traz alguns parâmetros, porque também muitas questões que a gente até conversando com a própria indústria chega mas qual que é o meu teto? Eu estou bem ou eu estou mal em relação ao resto do mercado? Então, quando a gente começa a trazer um parâmetro médio de mercado, seja para uma certificação relacionada ao produto ou para uma certificação relacionada à obra, ao projeto, a gente começa a colocar para eles um parâmetro, uma metrificação para eles se entender aonde é que eu estou e para onde eu vou, né? Aonde que eu estou chegando, e isso, nesse caso, ajuda bastante. Mas, como o Felipe falou, tem esse ponto de, para certas marcas, para certos produtos ou até para certas construções, ela ser um pouco excludente. Recado agora para os engenheiros, arquitetos e todos que estão envolvidos aí nessa grande cadeia da construção civil. O que vocês poderiam passar para eles sobre a importância de escolher materiais sustentáveis, materiais que tenham mais transparência para que a gente possa construir um futuro aí mais descarbonizado?
Olha, da minha parte, eu sou suspeita para falar, tá, gente? Eu sou muito fã de conhecer os materiais que a gente está especificando, conhecer a indústria, ter uma curiosidade maior e pensar sempre numa equação onde a gente vai falar do produto, da funcionalidade do produto, da aplicação desse produto relacionado ao fim, ao clima, aonde você está aplicando. Então, olhar esse material, além da beleza, além do intuito principal, tudo que ele pode impactar. Como o Felipe estava falando, esse impacto ele é muito mais holístico, a gente vendo a performance do material. Então, conhecer mais e abrir esse horizonte de que o material não é só o que você está vendo, e sim um impacto coletivo na obra. Eu acho que projetar é uma jornada também, né? E você fazer a mesma coisa o tempo todo da mesma forma, eu sei que, né, tem outros 10 mil desafios que os engenheiros e arquitetos lidam fora, a questão da sustentabilidade, mas eu acho que dá para puxar um pouquinho mais, dá para assumir um pouquinho mais de risco e tentar buscar soluções diferentes, novas formas de projetar. Só englobar a simulação computacional no projeto já muda muito a sua percepção sobre criatividade, né? Porque uma coisa é você ser criativo ali e desenhar e exercer, né, sua função de autor, mas embarcando tecnologia no processo, algumas pessoas acham que vai tolir a criatividade. Eu vejo pelo contrário, abre muitas possibilidades. Porque você, por exemplo, a gente fez um projeto da Casa Guararapes. A gente trabalhou nas fachadas em simulação e descobrimos que a melhor equação era numa fachada 40%, na outra 80%, na outra 40% e na outra 40% também. E aí o resultado da arquitetura virou um resultado dessas análises computacionais que permitiram que a obra chegasse a um resultado sustentável com muito menos custo do que uma obra, né, assim, foi uma obra sem custos adicionais, porque outra solução seria, faz, né, de uma forma tradicional, aí a gente vai ver a performance da edificação e vamos falar assim, o projeto já está aprovado, vamos trocar os vidros por um vidro caro. E aí vai ser a sustentabilidade que é cara, que todo mundo fala, sustentabilidade é caro. Não, é caro porque existia um processo que poderia ter sido feito antes e que não foi feito, né? Então, essa mensuração da criatividade no início e a economia que você consegue gerar é algo fundamental, assim. Sam e Felipe, a gente esqueceu de abordar algum tema que vocês julgam importante para a nossa audiência aqui, para eles poderem acompanhar? Ou você acha que nós cobrimos tudo aí, pelo menos nesse pouco tempo aqui, sobre a descarbonização? Eu acho que foi muito legal a gente ter essa conversa, a gente expor isso. E eu estava conversando com o pessoal ali fora, e uma das coisas aqui que não ficou, só vou dizer rapidinho, é pensar na totalidade da construção civil. A gente está aqui com uma feira maravilhosa, com uma FEICOM, e quando a gente começa a falar de produtos, o pessoal está pensando no produto aplicado. Mas e as ferramentas? E o pessoal que está trabalhando essa obra, a questão social da obra que a gente precisa endereçar, está muito nas mãos dessas pessoas que fornecem ferramentas boas, que fornecem coisas que não vão poluir aquele ambiente da obra, que trazem segurança para quem está na obra. Então, incluir essas pessoas é também sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela é a questão ambiental, mas ela também é a questão social. Sim. E a viabilização. Então, não deixar de colocar esse item social, esse papel que a construção civil tem na vida de tantas pessoas que vivem da construção civil e que elas possam também fazer parte disso. Perfeito. Agradecer a participação de vocês e quem quiser mais informações sobre esse tema relacionado à descarbonização, né? Vocês que são especialistas aí na construção, materiais sustentáveis e nas construções descarbonizadas, como é que quem está acompanhando a gente pode encontrar vocês? Quais os melhores canais, vamos falar assim? Nós temos os nossos canais nas mídias sociais. No YouTube e no Instagram você pode buscar a gente no @ugreen. Como que é aquele traço aí embaixo? _BR. E dentro do nosso site também é ugreen.com.br. Ugreen. Muito bem. Agradecer aqui mais uma vez a participação da arquiteta Sami Meira, do arquiteto Felipe Boni, que bateram esse papo especial aqui com a gente. E
aguarde que logo logo tem mais episódio novo direto aqui do estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Esse foi mais um episódio do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na Feicom. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @Feicom Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!